Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Olá, olá, muito boa tarde para você que nos acompanha através das plataformas digitais da W3. Nós vamos começando mais uma semana, mais um programa W3 Esportes, dessa segunda-feira, dia 8 de abril. E eu reitero o convite, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, faz com uma criançada, que sempre que nós estivermos ao vivo, você será notificado e vai embarcar com a gente também no nosso projeto. Para a gente começar a segunda-feira, nós vamos falar sobre esportes. Já estou aqui com quem entende muito bem dele. Vamos falar também aí sobre os campeonatos que já foram, já passaram, os que já estão aí na ponta da agulha do nosso amigo Anderson Fagundes. Tem também bingo, sobre isso eu falo daqui a pouquinho. Vou recebendo ele também, mas antes quero desejar a você aí uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que possamos ter uma semana leve, produtiva e que tudo aquilo que você se predispuser a fazer possa acontecer e, se acaso, no meio do caminho, alguma coisa não acontecer da forma como você esperava, que possamos ter discernimento e entender que muitas vezes as nossas vontades não coincidem com o do cara lá de cima e quando isso não acontece, a dele deve prevalecer e que possamos ter o discernimento de entender e seguir, porque ele sabe o que o nosso coração precisa e o que a gente precisa. Recado dado, desejo de uma ótima semana e agora eu vou recebendo ele, primeiramente, Anderson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tati, boa tarde a todos que estão nos assistindo, prazer, né, estar aqui com você, conversar um pouco sobre esse esporte tão maravilhoso, né, que é o futebol. Bacana demais, e o Anderson é um dos muitos apaixonados, mas daqui a pouquinho eu volto com ele falando sobre as equipes. Antes quero falar para você, não poderia, né, não começar a semana senão o primeiro assunto, já recebi o Anderson, né, mas claro, gente, a gente foi sábado, mas não poderia deixar de dizer aqui que meu Grêmio foi campeão gaúcho, então aos gremistas, né, saudações aí nessa segunda-feira. Claro que o campeonato já passou, gaúcho, a gente já fica de olho nas próximas competições, mas o que vale a deixa é que somos campeões e isso todo mundo vai ter que aceitar, da mesma forma como o Tigre também foi campeão aqui em Santa Catarina, então bacana demais ver os times a qual a gente torce e brincadeiras à parte, é muito bom essa integração e também o futebol, porque somos apaixonados por ele e eles nos motivam cada vez mais e faz a gente cada vez mais ter um coração bom, porque se o coração não é bom, em determinados momentos a gente corre o risco ainda de passar aí alguns contratempos, mas tá tudo certo. Falando sobre isso, então, os campeonatos já estão atualizados, quero atualizar também a rodada do final de semana, que foi bacana demais, gente. E como eu falei, tem que ter um bom coração, porque olha só, falando em Copa Sul dos Campeões, não está decidido. Claro que os palpiteiros podem dizer que o resultado lá em Morrinhos do Sul, frente à equipe do RB Palhoça e a fortíssima equipe do Içara, já está tudo encaminhado, porque o RB está com a vantagem de 2-0. Gente, o que os caras jogaram, quero dizer para vocês que estão de parabéns, o Edinho, o Vidal, o Edinho que é o presidente, o Edinho faz tudo, né? É tipo o Anderson. É treinador, é técnico, é ajudante, se precisar fazer é massagista, tá no extracampo. Então quero deixar um abraço lá para a equipe do RB Palhoça em Morrinhos do Sul. O Içara saiu daqui, foi até lá e, gente, quem esteve, quem acompanhou, quero dizer para você que é impossível a gente não falar que a equipe do Içara estava irreconhecível. Ou a equipe do RB Palhoça conseguiu se colocar muito bem em campo, depois até vou ver isso em questão do Anderson, que é quem entende, porque eu acredito que uma das, vamos dizer assim, das situações é que o Içara sentiu o campo pequeno do RB Palhoça, e isso acabou pegando eles de surpresa, diminuindo o rendimento, mas a equipe do RB foi gigante em campo, jogaram muito, saíram com, então, um placar de 2-0, mas haja visto do que nós vimos e o que eles fizeram aqui na grande final do Regional da Alarme da segunda divisão, isso não quer dizer nada, porque São Bento Alto tinha vencido em casa e até os palpiteiros diziam que era praticamente impossível o feito que o Araranguá, o AEC, fez, e ganhou dentro de casa, né? Empatou, revirou e saiu daí como grande campeão. Isso também pode acontecer, então, no próximo final de semana. Tá tudo aberto, vale a pena você deixar o seu palpite também.
quem passa para a próxima fase da competição nessa semifinal. Na outra, tudo aberto, 1-1, Metropolitano em casa, no Darcy Marini, recebeu o 7 de setembro, empatou em 1-1, Christian Porto Esprícigo, o homem-gol da equipe do Metropolitano, abriu o placar com 1-0, 7 de setembro foi lá, empatou, e agora, claro, que falando desse jogo, fica a grande pergunta, fica o grande questionamento. As equipes são boas dentro ou fora de casa? Aí, salvo, claro, fica para você deixar o seu palpite. A gente tem algum registro, eu acho, dessas duas competições no final de semana. Quero mandar um abraço aí, Daniele Tomás, fotógrafa, foi a responsável por esse registro lá no RB Palhoça. E aí, Léo Gava, com ele, né, o filho do professor Geraldo Aurélio, que está aí, então, quem fez o gol. Também temos aí quem fez o gol do 7 de setembro. Bacana demais, então, uma competição que vai ser decidida no próximo final de semana. E lembrando que as equipes aí que chegarem para a grande final também garantem vaga para o estadual. Bacana demais. Aí tá o Drica, né? O Drica também jogou uma partida fenomenal, feito o RB Palhoça. Gente, essa aí é a Copa Sul dos Campeões. Depois também a gente atualiza no meio do bate-papo, porque eu acho que, se não falha a memória, nós temos aí Timbé do Sul. Sarinha, joga na tela aí, eu acho que é Timbé. Nós temos registro também de Morgana Rocha, fotógrafa, e lá no Timbé, meus amigos, eu acho que o pessoal esperava muito entre Paioletos e Cachorro Louco, dizia que já era uma final antecipada, e eu digo para vocês, será que quem falava que era uma final antecipada gostou do resultado? Porque Paioletos venceu aí por 1-0 a equipe do Cachorro Louco na mais uma rodada lá da competição, então, claro que vai movimentar bastante Timbé, porque o município respira, né, o campeonato municipal, e fica aí então esse registro da Daniele Tomás, fotógrafa. E na outra rodada também foi uma surpresa, eu acredito, para muitos. Vila Marquezine meteu 3-1 no Ressacados. Bacana demais, então esse foi o jogo do final de semana lá em Timbé. Morgana Rocha, fotógrafa, é a profissional responsável pelos registros. Atualizado também o Campeonato Municipal de Timbé do Sul. E a última atualização, antes de falar com o Anderson, eu acho que é o Campeonato de Forquilinha, que também está dando o que falar, tá no sobe e desce também na tabela. Eu acho que a gente tem duas tabelas aí, claro, desde já agradecer o Rodrigo, que foi quem nos passou as informações. Nós tivemos aí o Sport vencendo o Imigrantes que vinha bem na competição, né, tinha ganhado as duas primeiras e agora as duas segundas, tá com placar revés. Então o Sport venceu a equipe do Imigrantes lá no campo do Pinheirão por 3-1. Depois nós tivemos aí o outro confronto. Nós tivemos aí o Ouro Negro vencendo Santa Terezinha. Santa Terezinha tinha vencido no último final de semana, então acabou perdendo por 2-1 lá no campo do Pinheirão também. E bacana demais, porque é outro campeonato que movimenta. Nós tivemos aí bastante movimentação no campeonato em Forquilinha. Sarinha, obrigada aí pelas informações. E agora é vez de falar sobre uma das equipes que a gente é acostumado a ver no Morro dos Conventos, vem em Araranguá, vem em Balneário Arroio do Silva. E o Anderson está aqui comigo, e não porque ele está, mas para a gente que sempre, quando vai a campo, o pessoal que faz transmissão, que está lá no Extra Campo, quero dizer e quero desde já agradecer, porque o Anderson é um, né, dos poucos. Agora está melhorando um pouco, mas que sempre fui muito bem atendida. Que a gente chega no campo, a gente vai atrás do técnico, mira eles, né, para as informações, para as escalações, e a maioria das respostas, não, já passei para fulano, já passei para ciclano, e opa, se a gente está lá é porque a gente realmente precisa daquelas informações, e o Anderson, sempre que nos encontramos, foi muito solícito. Quero agradecer, Anderson, quero dizer que isso, às vezes, eu sei que para vocês que estão na correria lá dentro do campo, às vezes pode ser um simples falar, mas para a gente movimenta muito, porque é a partir daí que saem as escalações, os campinhos na telinha, e isso às vezes quando a pessoa não passa a informação ou dificulta também o trabalho da gente. Então quero agradecer e desejar que cada vez continue mais nessa mesma linha, porque facilitem muito, não só a mim, mas todos os repórteres de campo e todas as equipes. Então já quero deixar o agradecimento. A gente tenta, né, Tati? Nossa, correria ali, às vezes passa para um, quando vai passar para outro já se esquece. Mas a gente tenta ser o mais prestativo possível, porque a gente sabe também como é complicado para vocês, né? Tá ali ao redor do campo, querendo uma escalação, querendo saber quem sai ou quem entra, e muitas vezes eu sei que conheço alguns aí que só por Deus, né? Então a gente tenta ser o mais prestativo possível e depender de mim, né? E da turma que tá ao meu redor ali, a gente vai procurar sempre ser essa mesma pessoa, ter esse mesmo caráter dentro de campo e até fora de campo.
Anderson, fala pra gente começar, porque, claro que já tem um legado dentro do esporte, as pessoas já ligam o Anderson às equipes, já conhecem, já sabe até quem são os jogadores que propriamente acompanham sempre a equipe, porque a gente falava na outra ocasião, que eu não consegui levar a entrevista do Anderson ao ar, que já tem, né? E tem aqueles que são realmente os parceiros, que são aqueles caras que estão jogando junto e que não tem dinheiro que pague. Mas conta pra gente de onde surgiu essa paixão pelo futebol, porque quando a gente está de técnico, falam as más línguas que só tá de técnico quem tentou ser jogador e não conseguiu. O Anderson também foi assim ou tem alguém que inspirou? Dizer que foi mais ou menos. Na realidade, né, eu falo pelo time do diretoria, que a gente montou a equipe em 2017 para jogar um campeonato. E até tinha me inscrito, joguei acho que umas 2, 3 partidas, mas só que aí tu sabe onde se coloca, né? Já sabe que tem os boleiros, vamos botar assim, dentro de campo. Então, o que sobra, sabe? Sobrou treinador, vamos junto. E ali fui me adaptando, fui gostando, Tati. Fui gostando, fomos vice-campeões, ficamos em terceiro colocado na época, né, em 2017. E fui gostando da profissão, do trabalho que é ser treinador, né? Como eu sempre costumo dizer, treinador eu não sou, né? Eu sou apenas um cara que gosta de estar tendo experiências. Cada equipe ou cada time ali que eu fico à frente, eu procuro sempre ter uma experiência, né? Sempre ter um aprendizado a mais com as pessoas que estão ao meu redor, né? Jogadores, presidente, tudo. Então, em 2017 começou essa, para mim, uma bela trajetória até então. 2018 já fomos vice-campeões e 2019 já fomos campeões do mesmo campeonato, já fomos campeões em outro campeonato que teve, e assim vai. Daí teve o Covid ali, tempo do Covid. Aí depois comecei a me arriscar em 2022. Foi em 2022 que comecei a me arriscar em campo, né? Fiz curso online e tudo para poder cada vez aprender mais. Aí fui com Barranca, fui vice-campeão do Municipal. Depois recebi a oportunidade de treinar a Copa MESC, né, seleção de Araranguá ali. Infelizmente, né, a nossa trajetória parou na final, mas grato pela oportunidade, grato pelos jogadores que estavam ao meu redor. Depois fui vice-campeão também Nossa, a fase de vice-campeão foi complicada. Mas depois só veio o título ali, graças a Deus, ano retrasado, na realidade. Não, ano passado. Tive a oportunidade e o convite do Marcelo para treinar o Santa Cruz. Até então, eu iria entrar com o próprio meu time ali, no qual sou presidente do diretoria, na Série B. Aí ele fez a proposta ali, recebeu a oportunidade para fazer essa junção, né? Acredito que para mim e para os jogadores a gente ficou bastante honrado, né? Santa Cruz, uma equipe tão renomeada em Araranguá, né? Acredito, nunca vi até o próprio Marcelo Mandelli fazer esse convite para fazer essa junção, e a gente então se sentiu honrado naquela época, no ano passado. Depois recebeu a oportunidade também do Marcelo para ser para ser o auxiliar técnico do AEC, né? Que para mim um sonho realizado, né? Treinar uma equipe no qual há anos atrás eu estava ali no Emerson Almeida berrando nos alambrados, cantando com a banda louca. Então, para mim, estar ali dentro de campo, aprender cada vez mais com o Edmilson, que é um cara sensacional, um cara espetacular, que está sempre... Acredito que eu e ele temos os mesmos pensamentos até então. Se não temos os mesmos, a gente está quase ali, né? Então, venho aprendendo cada vez mais com o Edmilson. E esse ano, novamente, com a EC na Série A da Alarme, se Deus quiser, a gente vai conquistar esse título aí, né? Um título tão desejado para a cidade. Até o próprio Marcelo dá esse presente para ele ali, que é um cara merecedor por tudo que faz, né? Por trás de tudo. E novamente no Santa Cruz diretoria. O Anderson, pegando um gancho na tua fala, é bacana porque essa experiência que é adquirida como técnico, eu acredito que deve ser uma experiência gigantesca e também muito desafiadora, porque trabalhar com egos, trabalhar com um ser humano, nessa linha também deve ser muito diferente, né? E muito difícil também, porque a gente fala que não vai acontecer, né, nessa união do Santa Cruz com diretoria, mas em determinado momento vai ter aquele jogador que ele vem de um amador, aquele jogador que ele vem de uma outra equipe e acaba caindo com vocês, que às vezes ou que não absorveu, porque sempre vai ter aquele cara que não vai vestir a camisa e não vai vestir o projeto da equipe.
e trabalhar com isso, saber que o cara não está bem e tirar, porque essa é uma responsabilidade de vocês. Opa, fulano pode ser o melhor jogador, pode estar em alta, isso já aconteceu contigo, o jogador é renomado, está em alta, mas naquele momento não está rendendo com a equipe, opa, vou ter que substituir. Ter essa coragem também, vamos dizer assim, essa abertura com a equipe, saber que vai tirar o cara e que o cara vai estar contigo de novo, também acredito que seja uma das partes mais desafiadoras de estar comandando uma equipe. Isso? É isso, Tati. Eu acho que a parte pior que tem para um treinador é em relação a isso, né? Questão de jogador, eu sempre costumo, quando a gente monta o elenco no começo do campeonato, a gente fechar o grupo, né? A partir do momento ali que já tem uma resenha, eu ainda conversei com os jogadores do ano passado, né? Em roda de oração ali, que é tão legal. Em uma semana, quando tu monta um grupo, já tem resenha, um rindo com o outro, né? Ah, vou jogar contra tu contra ti lá no Sombrio, mas logo em seguida já tem uma resenha legal, e isso já para de ser grupo e já se transforma em família. E isso é legal. A partir do momento que se torna família, né, a gente vê que as coisas estão andando para frente, a tendência é andar para frente, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive, como eu falei, eu não sou treinador, eu sou simplesmente um cara que gosto de estar aprendendo, gosto de conhecer e sou amigo de todo mundo, né, Tati? Então, a partir do momento que alguém tiver, eu sempre dou a palavra, a oportunidade para os jogadores chegar em mim, né, presidente, para chegar, ver o pensamento, para ver se bate. É a mesma coisa que eu e o Edmilson. A gente sempre tem um diálogo legal, acho que fechou muito por conta disso. A gente tem um diálogo legal referente a times, né? Ele respeita a minha opinião, eu respeito a opinião dele. Claro, ele sempre vai estar acima de mim, mas ele sempre foi um cara que me respeitou e está sendo assim, né? Em todas as equipes que eu treino, né? Eu sempre dou oportunidade para jogador chegar. Não me adaptei no esquema. Eu não gostei de ficar no banco. Eu sempre sou um cara que procuro conversar, né? Até a gente tem um grupo ali do Santa Cruz Diretoria e já teve uns 2 jogadores ali, 2, 3, que perguntaram já se vão ser titular e isso. E eu não costumo trabalhar assim, sabe, Tati? Eu sempre fui um cara que e deixo claro para todo mundo, né? Quero que faça parte do grupo, e nunca vou prender ninguém, nenhum jogador que queira sair. Nunca vou ser o cara que vai botar uma faca no pescoço para ficar. Então eu sempre deixei claro que eu costumo sempre a montar o time 2, 3 dias antes do jogo, né? Porque eu procuro sempre eu sou um cara que gosto de estar vendo vídeos, gosto de estar vendo jogos que aconteceram, para poder botar um esquema melhor para aquele jogo. Então hoje tu pode ser titular, no outro já não pode. Então eu sempre deixo claro para os jogadores para não ter esse intuito de chegar lá, o fulano me prometeu que vou ser titular todos os jogos e não tô sendo. Porque já aconteceu isso ano passado, não de prometer, mas de chegar a conversar e no próximo jogo eu acredito que vai ser titular, né? Só que chega na hora mudar e o jogador ficar bravo. Então, esse ano, mais do que o ano passado, a gente está com um grupo bem legal, um grupo fechado, né? Como eu disse ali, já deixou de ser grupo, se transformou em família, né? Uma resenha, tudo. Então, acredito que esse ano tem tudo para dar certo em relação a isso que você me falou. E o melhor, né? Como você perguntou ali para mim, né, Tati, no começo, ter jogadores que a gente conhece há 6, 7 anos, para mim facilita muito. Eu tenho do meu lado jogadores que estão comigo desde o início, né? Em questão de Isaac, Luiz Henrique, Natan, o Índio, sempre, André Avelino, sempre tiveram comigo, Wagner, Christian. Então, para mim, isso facilita muito. E facilita bastante porque não só pela qualidade técnica, né? Se nós mencionarmos aí, o Christian até já tinha falado dele no início, é um cara fora de série, extraordinário. Eu acho que além da qualidade técnica, eu acho que o amadurecimento, ter jogado fora e também como tu disse, né? Hoje está numa equipe, amanhã está na outra, está de volta e sempre tem as portas abertas. Eu acho que o sucesso também de um jogador e de um atleta é isso também, né, Anderson? Que a gente vê que o Christian, independente em que momento ele está, ou seja, no amador, ele é o mesmo Christian lá dentro do Santa Cruz Diretoria, é o mesmo Christian jogando lá, que jogou com acho que foi, se não quero pecar, né, mas com o Gerves, acho que foi campeão também. Foi, isso. Joga. Então, é o mesmo cara de sempre. Eu acho que isso também dá essa certa tranquilidade, né, Anderson? Tati, tem jogadores assim que eu já escutei, né, de 2, 3 jogadores, pessoas de fora falam, hoje eu conversei com tal fulano, com tal jogador, e eu achava que ele era, nossa, bem desumilde, bem... E o Christian é prova disso, né? Eu até conversei com o Christian há pouco tempo ali, a gente conversa quase toda semana, ele sempre, né, conversando comigo em referente aos campeonatos, eu conversando com ele, e eu falei pra ele que essa humildade que ele tem sei lá, é inexplicável. Porque o Christian passou por tudo que ele passou, não é falar mal, não é falar nada,
mas era uma pessoa que hoje era pra estar... não digo nem olhar pra cara, mas nem jogar amador. E o Christian já não é essa pessoa. Tu chama ele no WhatsApp, o Tati, ele é uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional. Ele jogou comigo um campeonato ali da LAF, que não é um campeonato muito grande, mas um time onde tinha... Um campeonato onde tinha 5 times. Ele saía do serviço e ia na corrida, aqui no Bertoncini. Então, tu já percebe assim, ó, ele foi artilheiro do campeonato, nossa, com sei lá quantos gols na frente do segundo. Mas ele é um cara sensacional. Não digo só ele, mas em questão, uma vez eu escutei até um amigo meu falando assim, cara, eu conhecia, até pela rivalidade do Gerves e Rafa, eu não conhecia esse lado do Isaac. Isso. O Isaac pra mim era um cara desumilde, um cara que não conversava com ninguém. E eu fui ali, cara, conversei 5 minutos com ele, ele é um cara de coração enorme, assim, porque não conversa, né? E graças a Deus, o time do diretoria hoje, se eu passar pra ti assim a lista, Tati, é Gerves e Rafa, eu fico feliz por isso, né? Que é os dois. Então, quando jogam no Arroio, que é um campeonato onde os dois jogam contra, é rivalidade, cada um defendendo seu time, mas quando jogam juntos, nossa, é até bonito de se ver jogando, sabe? E essa humildade que tem os jogadores, não só o Isaac, não só o Christian, mas vários outros, Natan, Índio, hoje que são conhecidos, né? André Velino, são conhecidos hoje no amador. Pessoas de fora talvez pensem que eles são desumilde, não tem caráter, é isso, aquilo, mas 5 minutos de conversa percebe que é bem ao contrário, sabe? Bem assim, e agora falando nisso, só vou deixar aqui registrado também que campeonato eu acho que é Lavme, né? Que o Índio joga no Novo Paraíso, foi campeão. Jogou ano passado, Cara, eu nunca... Olha, eu não ia ter perna para aguentar, né? Porque é o tipo de lateral que ele ajudava no setor defensivo, quando a gente via já tava aquela subida rápida, olha, e na realidade foi o RB Palhoça que teve trabalho, né? Inclusive eles foram campeões lá na casa deles, e agora que tu mencionava essa rivalidade sadia, como ela é boa, e como o futebol nos traz coisas que cada vez mais a gente se apaixona. Enquanto o Anderson falava, eu disse assim, eu passei por uma situação que eu disse, meu Deus, eu não ia, se fosse eu, né? Eu sou do tipo de pessoa que é palpiteira, sabe aquela que fica de trás, lá na grade, que fica só, eu não fazia assim, eu não ia. Eu vou dizer para vocês, passei uma situação que até comentei com a Bianca, que é minha, vamos dizer assim, meu anjo da guarda, lá no Arroio de Silva, onde a gente vai estar sempre junto, uma profissional de excelência, quero aproveitar em nome dela também, já passou, mas deixar um abraço para as meninas que estão aqui comigo, que são minhas colegas de bancada, afinal de contas tivemos o dia do jornalista, né? Então um abraço especial para elas, que são grandes profissionais, estão aí, a Bianca também, e junto com elas, claro, cada vez mais ganhando seu espaço, está sempre junto, e eu disse assim, como é que pode, né? O Foguinho, na época, tinha jogado nessa Copa MESC, que não pôde jogar por causa de uma irregularidade, e quem protocolou foi o Maicon Ermo, né? Que foi a equipe lá do Ermo. E no Areia, no Arroio, o Foguinho estava jogando pro Maicon. Eu disse, gente, nunca que eu ia jogar. O cara foi lá, fez um recurso para mim não jogar na equipe e agora eu estou jogando com ele. Mas eu disse assim, como é apaixonado por futebol, né? É como tu disse, hoje eles vão ser rivais, depois estão juntos, compra esse projeto da equipe e acho que cada vez mais a gente é apaixonado pelo esporte, né? Tati, é o que mais tem, né? Mais tem no futebol. Desde o tempo que eu tô aí como treinador, eu vejo situações assim que é complicado, é complicado. Eu também, eu tenho o mesmo pensamento que tu, se fosse comigo, né, eu não treinaria, eu não jogaria, mas tem jogadores que, nossa, acontece uma... E eu sempre procuro falar, né, tocar sempre nesse assunto de discussões, né, muitas vezes a gente vê discussões, brigas de fulano com ciclano e em outro campeonato estão jogando junto. Sim. Então, eu procuro, muito falar sobre isso, por conta justamente por conta disso, né, Tati? Olha, tudo que aconteceu até com o próprio Foguinho, o Maicon foi lá, fez, né, no direito dele. Sim, fez claro, o que fez no direito ele dele. vai defender a equipe dele, né? Mas depois, no próximo campeonato, jogaram juntos. É aí que a gente vê que o futebol é bonito, né? O futebol é maravilhoso de se ver por conta disso, né? Esse ano, talvez, o ano passado, o fulano fez um gol do título em cima da gente, sendo talvez o fulano esteja jogando com a gente, fazendo gol do título em outros. Então, o futebol é maravilhoso por conta disso, né, Tati? O Anderson, agora vamos falar dessa outra, vamos dizer assim, que de certa forma é uma parceria que já deu certo, já foi mencionado, né? Essa união do Santa Cruz Diretoria, e bem como você falava na tua fala, a gente já pôde perceber, porque o Marcelo Mandelli é, como você, um apaixonado pelo esporte, uma pessoa que eu vejo vocês, eu me reporto
e eu já falei 10 vezes isso, né? Quando eu cito, já citei o Renê, já esteve aqui comigo, me faz reportar ao tempo do meu pai, porque meu pai é apaixonado. Até hoje, ele está com 76 anos e ele é treinador. Ele tem um time, ele vai, agora está treinando umas meninas, está treinando uns meninos de 15, 16 anos. Esses dias estava bravo, porque ele fez um amistoso com o Grêmio, do Sub-17, e lá já captaram 2 meninos. Ele disse, não, mas eu treinei o ano inteiro, agora eles vieram levar os meninos. Eu disse, pai, mas fica Fácil, feliz, porque os meninos estão ganhando uma oportunidade, né? Que às vezes é um time, é uma cidade do interior, às vezes nem sabe onde fica, né? Então é bacana e eu vejo por quê. Vocês são aqueles caras que estão durante a semana, como diz, já tem o grupo, já fica se preocupando quando um já fala, não vou poder jogar em tal dia, né? Ou tem que ir atrás, porque eu acho que também faz, de certa forma, busca os patrocínios, capta cada vez, eu acho que está mais difícil. Porque por mais que Araranguá, vamos falar propriamente em Araranguá, eu acho que também o comerciante tem que abrir um pouco a mente, porque é sempre os mesmos, né, Anderson? Que vai lá, que contribuem, que ajuda, mas sempre tem um retorno, porque a gente vê, principalmente quando a gente olha na camiseta, mas da onde que é essa casa do pintor, da onde é que é essa madeireira Sasso, ou em algum momento, vou precisar comprar tinta, mas eu vi naquela transmissão, casa do pintor, vou lá, e eu acho que isso também, né, eu acho que vocês fazem parte, essa união que não poderia ser aí, vamos dizer assim, mais especial, porque são 2 caras que têm realmente o mesmo pensamento e buscam os mesmos ideais. Eu acho que isso também tornou fácil essa ida e essa união? Se tratando de patrocínios, né, Tati? Primeiro, falando de patrocínios, é complicado. Araranguá é complicado. Nossa, não falando mal ou bem, né? Mas hoje tem muitas pessoas que ajudam com R$ 50, um exemplo, e acham que é muito. Para treinador, presidente ali, é complicado. Imagina. É pouco. Dá 2 fardos de água. Vamos botar assim. Eu e o Marcelo até tava conversando a respeito disso essa semana. O Marcelo é um cara, como eu disse antes, né, Tati? É um cara sensacional. Tem o nome dele escrito já há anos. Agora, acredito que o AEC está em muitas boas mãos, que é a do Marcelo. É um cara que corre atrás, né? Quem está do lado dele ali, Tati, sente muito orgulho. Né? Muito orgulho de ver ele correndo de atrás, ver ele indo de atrás. Tati, ele é o dia todo. Ele não para. O homem é insaciável por, por amizades, e é bom por isso, né? Como eu ia tocar agora. As amizades que o Marcelo tem. Né? Ele tem uma amizade com o Jean do Sete, ele tem uma amizade com o Felipe Sasso, ele tem uma amizade com o próprio Sasso, ele tem uma amizade com vários. Parar pra pensar assim, ó. E falando da minha parte como patrocínio, é complicado, Tati. É complicado, porque como eu falei ali, muita gente acha que R$ 50 é muito, e pra gente é pouco, né, dependendo do campeonato. Eu, graças a Deus, com o time do diretoria em si, eu não gasto R$ 1, né, boleiros, mas não cobro R$ 1. O dia que cobrar, eu vendo pra outro. Mas graças a Deus eles nunca me cobraram, então eu vou lá e o máximo que eu gasto é com cerveja. Às vezes a gente tira do bolso, né? Isso sempre vai ter, né? Do nosso, do meu, do Marcelo, nunca vai ser diferente. Então, em relação a patrocínios, né? É complicado. Então, essa junção, eu acredito que veio para dar certo. Já desde o ano passado a gente tinha esse projeto desse ano continuar, ter a continuidade, né? Trazer peças novas. Graças a Deus a gente montou um elenco fortíssimo para esse ano. Né? E a minha cabeça, como a do Edmilson e a do Marcelo, elas trabalham iguais, têm os mesmos pensamentos, né? Tanto eu indo de atrás em relação a patrocínios, o Marcelo também. A gente dá certo em relação a isso. Tanto que a gente tem a ajuda do Michel, do Vando, né? Do próprio Davidson ali, que está sempre do nosso lado. A gente teve a ideia do bingo, mas assim, ó, em relação ao bingo, uma coisa, a gente já está indo de atrás de patrocínios pro próprio campeonato, tirando o bingo. Então, nosso pensamento é bem para frente em relação a isso, sabe? A gente pensa igual, vamos de atrás de patrocínio. Eu sou um cara que gosto de ir de atrás também, o próprio Marcelo. Então, acredito que a tendência é dar certo para esse ano, em relação a patrocínios, o próximo também, se Deus quiser. A gente já vai aproveitar o gancho, então, o Sarinha, acho que tem na tela aí o bingo. Já vamos aproveitar, deixa aí do Anderson. Realmente, essa é uma das opções que as equipes, eu acredito, a gente vem vendo maioria, né? E muito, né? É uma válvula de escape também para ter esse, vamos dizer assim, esse pouco extra que às vezes ajuda e muito também. A gente viu aí, um exemplo, vocês, Santa Cruz Diretoria, vem com o bingo, já vou deixar aqui, acho que o Quase Gol fez um costelaço no final de semana. Nós temos aí, eu acho que o Real Júniors, isso, um jantar, Real, né? Júniors fez um jantar dançante. Então, são muitas movimentações que também, acho, o ponto de estrangulamento de todas as equipes, né, Anderson? Mas vamos falar aí, porque se a gente analisar
o que você falava, que o Marcelo tem boas relações, que você também tem, se analisar, dá para dizer que o Santa Cruz e a diretoria tem um projeto de credibilidade, que as pessoas acreditam, porque ao redor tem aí o pessoal que contribuiu, e se analisar, são pessoas aí de Araranguá, do nosso entorno, que apostaram no projeto. É isso, Anderson? Graças a Deus, Tati. Graças a Deus a gente tem bastante apoiador, né? Graças a Deus a gente tem bastante patrocinadores. Como eu disse, em questão de amizade ali, de pensamentos pra frente, aí, Marcelo, a gente vai de atrás mesmo, põe a cara a tapa, vai de atrás. Marcelo, aí a gente já percebe ao redor da cartela ali, o Marcelo é um cara que conhece ali, não vou dizer dos 30, sei lá quantos patrocinadores tem, mas eu acho que uns 20 ali, o Marcelo é o cara que vai de atrás mesmo, põe a cara a tapa, né? Então, esses apoiadores ali, já agradecer, né, Tati? A cada um deles, não vou ficar citando nomes, porque é muito, e a visão não tá muito boa, mas em relação a apoiadores ali, agradecer a cada um deles, acreditaram no projeto, estão acreditando, muitos deles já estavam ano passado com a gente, né? Alguns entraram esse ano, né? Agora a tendência é que dê tudo certo. E esse bingo aí, né? Falando do bingo, como você mesmo falou, né, Tati? Tem jantar, tem costelaço, a gente pensa em fazer mais pra frente também uma costela, né? Tem até o próprio bingo, até do Vimoendo, acho que vai ter também. Acho que Isso. é uma opção de todas as equipes no começo do campeonato. Até porque, Tati, sendo bem sincero, o campeonato tá muito caro, né? Muito caro. Hoje, para te montar um elenco forte, um elenco competitivo, que tu não entre no campeonato só para disputar, tu tem que gastar, não adianta, né? Então a gente foi uma opção pra gente, já tá dando certo, acredito que tem poucas cartelas para vender, né? E assim como o jantar, como outras opções, acredito que sejam válidas para esse campeonato. E é bacana demais porque, por mais eu digo, às vezes a gente se... E é só nesses momentos aí que a gente se encontra, eu acho. Porque a gente vive uma vida tão corrida. E eu falo por mim, porque quando a gente vai ou num jantar, num bingo, a gente já passa, vai cumprimentando todo mundo. Às vezes Mas todo atrapalha mundo, né? até o bingo, né? Que o pessoal começa a conversar, vê fulano, já levanta o braço. Eu sou assim, a minha filha já começa, ai, mãe, não grita. A gente chega no lugar, ela diz, mãe, não grita. Porque daí é bom porque, por mais que a gente more no mesmo lugar, eu brinco, parece que a gente mora um no Brasil e um nos Estados Unidos. A gente acaba não se vendo, a não ser nesses momentos. Então, uma boa opção aí para o pessoal passar uma noite agradável, até com a própria família, né? Levar os filhos, de ter aquela ajuda de ter o filho lá. Eu me reporto também, mais uma vez, ao tempo de quando a gente tá com pai e mãe, vai com milhozinho, já leva, já costuma lá. É bacana demais, não só pelo fato de ganhar o prêmio, mas também poder viver esse momento de uma pausa também, né, Anderson? Para viver aquele intuito que é o intuito do Santa Cruz de Diretoria, que é uma equipe família, né? Que quando a gente vai no jogo, tá lá, vai esposa, vai filho. É bacana porque eu me lembro agora em algumas situações que a gente viu o Isaac também carregando os filhos, eles entram, o próprio AEC entrou com as crianças. Isso é bacana porque o bingo também vende essa vivência e esse objetivo que é a da equipe de vocês. Da viseira do Isaac, nossa, entra em campo com ele, aquece, meu Deus do céu. E em relação a isso, é bom, né, Tati? É bom o correrio que a gente anda, né, no dia a dia da gente, pegar um final de semana assim pra curtir. Ah, pode ser, muitos falam, né? Escutei essa semana, fui vender ali nos 2, 3 lugares. Ah, bingo é coisa de velho. E eu me divirto muito em bingo. Eu me divirto muito. A minha sogra ama bingo, né? Minha sogra já leva os filhos tudo. A minha esposa já vai, já levamos os pequenos também. Minha mãe, meu pai, todo mundo gosta, né? E acredito que vai ser um bingo bem legal, né? A gente vai se divertir, vai ter muita resenha, como tu disse ali, né? A gente é o único lugar, acredito, parando para pensar, Tati, que a gente consegue rever as pessoas, a gente vê pessoas que a gente há muito tempo não via, né? Então é ali, é num estádio de futebol, é ao redor do Morro dos Conventos, do Arroio de Silva. Então, quem quiser comprar cartela aí, né? Tem comigo, tem com o próprio Marcelo Mandelli, manda um direct, manda no WhatsApp, né? E vamos fazer uma festa bonita aí, dia 27 de abril, às 7h30, no Centro Comunitário do Alto Feliz. E é bacana demais porque a gente também vai estar fazendo sorteio das cartelas também, né? As meninas já estão organizando. E o pessoal que ainda não adquiriu pode adquirir. E porventura, o Anderson, já vou puxar o assado para minha brasa. O pessoal aí pode procurar no Instagram qualquer coisa. Se alguém aí for vender para você a cartela do bingo, da equipe do Santa Cruz Diretoria, e você achar que é coisa de velho, compra a cartela, deixa com o Anderson que eu jogo. Só que se eu ganhar, não vou dar o prêmio, né? Já vou jogar. Isso também, né, Anderson? O pessoal que não quiser ir, né?
Se for o Milão, esquece. Tá certo. Gente, agora pra gente falar, Anderson, já falamos da cartela, então o pessoal pode adquirir. Vamos voltar aí naquele Anderson também que dedica. Aí vamos ver quando a gente volta em alguns registros. Vamos ver o que passa na cabeça. Sara, agora vamos com a Sarinha, né? Esse momento aí, o que pensa nesse momento? Ah, Tati, muita coisa, né? Aí, começo de campeonato, a gente procura sempre olhar pra frente, né? Aí, infelizmente, a gente caiu nas quartas de final ano passado, perdemos no último lance pro Esportivo. E... O Anderson, nesse momento aí também, quando coloca, porque você mencionava, eu decido o time na última hora lá, vou ver. E se a outra equipe já aconteceu de ir com a equipe formada nesse momento, os caras colocam lá um cara que tu não esperava, muda na última hora aí ou não? Tati, hoje, Pode né, acontecer. falando, né, como um cara que conhece pouco até, mas hoje no futebol em Araranguá não tem muito, como eu passo pros rapazes ali, não tem muito questão de esquema igual uma alarme, né, o máximo é um 4-4-2, né, é o máximo. Que as equipes hoje de Araranguá, não falando mal em nada, tá, gente, pelo amor de Deus, mas é difícil tu encontrar um time com 3 zagueiros, é difícil tu encontrar uma equipe com 2 alas que sobem, ajudem, né, com 3 atacantes, é difícil. Então eu procuro sempre passar pros rapazes em relação a isso, claro, né, como se torna um 4-4-2 do outro lado, a gente sempre procura botar um esquema talvez parecido, talvez com 3 atacantes até, né, conhecendo os jogadores que a gente conhece, e durante o jogo a gente vai analisando, né? A gente vai vendo o que tem do outro lado, né? Se fulano entrou em tal lugar, tá jogando mais para aquele lado, a gente procura botar um marcador para lá. Então é muito ao decorrer do jogo, né? Não é muito um alarme, né? Que a gente vê talvez a mesma escalação sempre, a mesma formação sempre, só que com jogadores diferentes, né? Sim. Um exemplo, Foguinho é um segundo atacante, mas já tá como ponta, ajuda como meio, então não tem essa expectativa tanta para o Campeonato Municipal de Araranguá. Nesse momento, então, é só torcer que tudo que se colocou, se projetou até ali, acabe dando certo. E mudar no decorrer do jogo, botar as peças certas, procurar, né? Como eu disse, a gente tem que fechar o grupo desde o início, né? Para quando precisar, eu sempre deixo isso claro, né? Quem é titular hoje não vai ser titular no próximo jogo. E referente a apoio, né, Tati? Tá sempre ali atrás, querendo entrar. A partir do momento que entrar, que jogue 5 minutos, mas que dê o máximo, né? Vamos ver aí o próximo registro que a gente tem na tela. Até tô procurando aí para ver quem é o fotógrafo dessa aí, o Bob, né? Ali foi o Bob. Primeiro, então, já deixar um abraço aí, um grande profissional também. Agora tá numa outra área, mas quando tava na área da fotografia, mandava muito bem, né? Bob é incrível, né? E aí, uma das meninas dos Olhos de Ouro, mas que equipe é essa, né? Vamos falar dela? Vamos falar um pouco do Céu Azul, né? Céu Azul a gente fez, pra mim, a gente escreveu uma bela história, né? Uma equipe que nunca tinha chegado numa final. Meu segundo ano ali, a primeira a gente foi eliminado ano passado na primeira fase ainda, né? A gente precisava do empate e acabamos perdendo pro próprio Coloniense. E esse ano a gente foi feliz, né, Tati? Eu acredito até então que os jogadores, eles escutaram tudo que eu falei até na própria final, né? A gente sabia da dificuldade que ia ser enfrentar a equipe do Verdinho, né? Atual campeã. E já dá saudade do Morro dos Conventos, né? Uma equipe fortíssima, equipe bem qualificada, né? A gente olha jogadores ali, agora olhando essa foto, depois que perdemos ali, eu procurei nem olhar muito, né? Até quando fui mandar mensagem para ti, que time. Mas agora é focar nesse próximo ano, né? Infelizmente não deu certo, a gente tinha tudo encaminhado para vencer, para ganhar o título, foi legal e bonito ver a torcida toda, acredito que vou botar mais ou menos, né? Mas sendo otimista, já uns 90% torcendo pra gente. Fora os que estavam ali da turma do Verdinho e os que estavam assistindo em casa contra. Eu gosto. É bacana demais. Bacana. E é uma equipe que realmente, se olhar os nomes que tem ali, né? Jô, Michael Viana, Henrique. Também não estou muito boa dos olhos, né? Mas vamos lá, acho que é Torrado, né? O Debrida ali, Todos, né? Eu acho que a gente pontua o Lucas também, um gigante, né? O Lucas, né, é um cara diferente, é um cara que tem meu coração, tá comigo também desde o início do próprio diretoria, né? A gente montou esse time ali, claro, né? Tudo na amizade, tudo que conhece o nosso trabalho, e é tão legal, tá, te ver quando a gente vai conhecer jogadores, vai convidar os jogadores para esse próprio campeonato em si, do Morro dos Conventos, e eles falar que todos ali
acredito que já tinham jogado comigo e todos falaram do trabalho da gente também é gratificante, sabe? Saber que estão vindo por conta da gente, por conta do trabalho, por conta de que tá dando resultado tudo que a gente tá fazendo fora de campo, né? Eles dentro de campo ali, eles dão ao máximo, né? E a gente fora ali, a gente tenta dar o nosso máximo também. Então é gratificante ver tudo isso. E é um campeonato de excelência, né? Assim como o do Arroio do Silva também está crescendo e muito. Muito, né? Acho que daqui a pouco, logo vai estar os dois aí na. Mesmo Dá nível, para Tati. ser naquele nível como é que é? Acho que é o signo, né, de Libra, que tem os dois pesos, né? Acho que daqui uns dias vai estar os dois igualitários. Mas falando em questão dessa equipe, o Anderson já fez uma fala meia breve, rápida aí, de quem estava torcendo contra em casa, que também gosta. Eu sou obrigado a falar que eu também assisti de casa, né? Já falei para ele, falei depois que terminou o jogo, já falei na bancada, vou bater de novo, né? A galera depois pode deixar o recado aí no YouTube que a gente vai ler. A gente também, se tiver contra, mas eu acho que o Bruno é um baita árbitro de excelência, mas se fosse eu, e não porque o Anderson tá aqui, mas já falei na segunda-feira. Se a galera quiser falar, falei para o Bruno que pontuava, porque realmente o Maico levou o primeiro amarelo lá, era merecido, merecia, beleza, tal. Ali fez a falta. Não vejo como ia criar uma jogada de possível gol ali onde ele matou a jogada, mas eu daria um cartão azul naquele momento por se tratar e vou pontuar. A galera pode dizer que não entendo nada, que é mulher, pode deixar aí, mas vou pontuar a seguinte forma: uma final, duas grandes, e claro que o Verdinho quer que se assistir entendam, não que eu não torça, não que eu esteja puxando o saco, mas minha opinião, uma final, duas grandes equipes, deixar decidir, porque a gente sabe que um jogador a menos, num segundo tempo, início de jogo, acho que foi, se não me falha a memória. Já tava acabando o tempo já tava nos 15, vamos botar assim. Então não tem perna, não tem. Podia ser a melhor equipe e não ia dar conta. Então, assim, ó, um azul para deixar decidir dentro de campo ali, eu acho que poderia ter um outro cenário, até porque vocês estavam vencendo de 1-0, né? O time tava bem, né? o time tava bem postado, né? E como eu conversei até com, acho que 2 jogadores da equipe do Verdinho falaram a mesma coisa, Tati. Não é por ser mulher, não é por ser nada, cada um tem sua opinião. E eu também tenho a mesma opinião, acredito que ali caberia um azul, né? Por conta de estar matando um contra-ataque. Mas o vermelho acredito que foi bem rigoroso. Não julgo o Bruno também na hora. Depois fiquei sabendo uma fração de segundos também, fiquei sabendo também que o Bruno não tinha cartão azul. Não sei também dizer se é verdade ou não. Porém, acredito que ali caberia um azul, né? Acho que a final seria bem mais bonita. Não tirando o mérito do Verdinho. Parabéns pro Verdinho pelo título. Até para levar em consideração que o vermelho poderia ser uma agressão, sim. algo desse gênero, né? Eu acredito até, Tati, olha, é difícil de eu lembrar um vermelho assim em questão de final, em questão de jogo, né? Só por agressão mesmo, só por agressão. E ali não foi agressão, né? Claro, o Michael acredito que levou o primeiro amarelo ali até merecido, né? Levantou, irritado, reclamou. E claro que o Bruno, eu também acho que assim, ó, eu acho que uma coisa, e também salvo, né? Deixar aqui registrado que vocês têm um grande diferencial no Santa Cruz Diretoria, que são jogadores que respeitam o árbitro, que ele está lá também como todo outro profissional e deve ser respeitado. E assim como a gente erra, né, Tati? Às vezes a gente tá com a cabeça quente, mas segura a onda, que também não adianta ir para cima, porque eu não me lembro de algum lance que o árbitro tenha dado e tenha voltado atrás. Não, é difícil. E se tratando ali daquele lance ali do Maicon, já tinha sido falta antes no Maicon, né, na minha visão. Até depois, olhando o jogo, né, tinha sido antes, aí ele se irritou, né, pelo lance não ter marcado para ele, marcado contra a gente. E acredito que o segundo ali, o vermelho, foi muito rigoroso, mas méritos do Verdinho pelo título, né, se errou, acabou, já foi, agora é focar no próximo ano. Mas a gente sempre fica falando, vamos pro próximo registro, Sara? Esse momento também é bom, né? Esse é o momento de comemorar, né? Seja um campeão ou seja um vice, mas ver aquelas crianças ali, ver essa união também é bacana, né, Anderson? Tati, eu me sinto grato demais por ter todos eles do meu lado, né? Aí a gente acabou sendo vice-campeão, né? Porém, a gente olha o time de encher o olho d'água, né? É orgulho, de verdade, Tati.
Jô, a gente começava pelo goleiro Lucas, né? Aí o Jô, na direita o Natan, tinha o Índio, tinha o Pet que agora tá em Portugal, né? Tinha o Pet, tinha o Alisson de volante, tinha o André Avelino, tinha o Isaac, o Christian, o Luiz Henrique, o Wagner. Nossa, gente do céu. De encher o olho. E Tati, vai completar 6 anos de diretoria esse ano. E estão sempre comigo. Eu ia falar isso, né? Sempre, 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 desde o início. Não tem um que tenha saído assim por conta de rixa, por nada. Sempre foi na amizade, como eu falei, não pago R$1 pra ninguém, né? Sempre cerveja, sempre refri ali um galeto pra turma. Mas fora isso, é o mesmo time toda a vida, né? E é por isso que eu me sinto tão orgulhoso dessa turma aí, é uma família mesmo. Bacana demais. Sara, tem mais um registro aí? Vamos ver? Aí foi o nosso vice-campeonato, né? Com o meu primeiro ano como treinador em campo, com o time do Barranca. A gente acabou perdendo a final pro Vimoendo. Eu estive nessa final. Teve mesmo. Eu estive nessa final, é bacana demais. Foi aí também mais um exemplo do que eu falava antes, né? Daquela receptividade de toda a equipe, né? De vocês, a gente chama, porque às vezes a gente fica lá no meio do campo, chama um jogador para dar uma entrevista, ele não olha, ele não vê, faz que não vê, finge que não vê. E aí é bacana demais também já mandar um abraço para toda essa equipe. E que equipe, né? Eu já vi situações dessa aí que tu falou, Tati. Tem e eu pessoas levo pra e pessoas. Vida, né? Aí o Anderson teve uma fala que um dia ele disse, porque o cara é humilde. Gente, tem um jogador que eu não vou mencionar aqui, mas já falei, nunca vamos esquecer na vida. Chamei ele para dar entrevista, ele olhou, não, mandou um outro. Daí depois eu mencionei para quem comanda a equipe e ele vai saber que eu falei. Eu digo, olha, para mim, não, nunca mais, não quero dizer não, mas nunca mais. Se eu fizer 50 entrevistas e for ele, eu não entrevisto ninguém. E pode dizer que o cara é gente boa, o cara é bacana. Não tem, porque a gente está lá fazendo trabalho. Então, assim, a gente quer, né, mostrar, levar, porque foi o melhor. Mas, olha, não vou mudar de opinião. E já mas é difícil, uma equipe, né, Tati? gigante, né? E já é difícil até para vocês, muitos lugares, né, longe e tudo, tá indo transmitir para jogador, para treinador, para presidente. Devia se sentir orgulhoso, né, de vocês se deslocar da casa de vocês, né, porque muitas vezes nem precisa, mas vou lá porque gosto, porque amo, né? Vou lá em tal lugar, leva 2 horas de viagem. Aí chega lá, sempre tem um engraçadinho, um desumilde, né? Que não quer dar entrevista, mas tirando 1 ou 2 ali, o resto é de boa. E falando ali do time da Barranca, eu me sinto honrado, né, Tati? Eu posso dizer que foi um sonho realizado também, porque treinei uma equipe onde eu nasci, no bairro onde eu nasci, e levar o tanto de gente que foi na final, né, levar esse time até a final, né, só tenho a agradecer ali ao presidente Diego, né, pela oportunidade que deu para mim, pro Vando, que está sempre do meu lado também, né, abração pro Vando, e agradecer a ele aí, né, pela oportunidade que ele deu ali em 2022, né, acredito sim que a gente escreveu o nosso nome nesse campeonato tão maravilhoso que é o Campeonato Municipal de Araranguá com o time do Barranca. Quero deixar um abraço, você estava olhando ali, né? Daniela e Tomás foto... Dani, eu quero dizer que eu não era tua amiga nessa época, né? Que eu nem me lembro da Dani lá batendo as fotos. E agora, todas as fotos que eu tenho é da Daniela e Tomás, fotógrafa, que é uma menina incrível também, uma grande profissional, cada vez mais vem ganhando o espaço dela. Quero deixar um abraço. E agora eu acho que vamos pro próximo registro, que olha, esse aí vai ficar para a história. Anderson, já falou no início, mas fala pra gente como é que é viver isso aí, porque eu estava lá e me sentia assim, vamos dizer assim, com o coração aquecido, porque eu me recordo no início, quando eu recebi Marcelo Mandelli, e se não me falha a memória, o Edmilson. Foi, eu vi a entrevista. Foram os primeiros, e depois o outro rapaz, eu não me recordo, que foi o que veio falar das carteirinhas, que esteve Giovanni. aqui, isso, e que eles falavam que a EC, para tentar levar o pessoal, aquele pessoal que estava desacreditado da equipe, né, eles fizeram a carteirinha do sócio torcedor, para que aonde a pessoa comprava ou que era o sócio torcedor tinha algumas, vamos dizer assim, teria, né, poderia ir para o campo. E quando a gente viu nessa final, essa arena lotou. Né? Lindo, né, aquele Tati? intuito que foi feito lá no início deu certo e a gente viu. Poderiam estar torcendo contra, poderiam ser aqueles que foram ou que estavam torcendo contra o Céu Azul, mas estavam lá.
e ver aquilo ali lotado. Esse estádio municipal que foi construído, né, passou por todo aquele trabalho que a gente sabe, faz, não faz, coloca, tira, não tira, tira do papel, não tira, e vocês estavam lá. E ter essa equipe aí que vestiu a camisa e que também não passou só coisa boa, porque agora nós vamos citar ele de novo, impossível não citar. O Christian sempre teve, eu ouvi muita gente falar, por que o Christian quer no AEC? Que teria condições de ir para outro time, né? Muitos nomes aí, o Isaac, e ficaram até o final e saíram com o título de campeão. E eu acredito que para o lugar que nunca, da onde deveriam ter saído. Como é que é ver esse registro e lembrar desse dia? Tati, foi o script perfeito, né? A gente perdeu o primeiro jogo 2-0. Então, o nosso pensamento era fazer 1 no primeiro tempo, 1 no segundo, né? Ou 2 e ganhar, ser campeão. E, claro, a gente tinha a possibilidade dos pênaltis. E foi assim que aconteceu, né? Parecia o script perfeito, né? 1 gol no primeiro, 1 no finalzinho do segundo e os pênaltis da maneira que foram. E eu falo desses dois porque amo, né? Os dois, o Christian e o Isaac. Amo de coração, amo de paixão, né? E quando a gente fez o convite tanto para o Christian quanto para o Isaac, eu mesmo conversei com o Isaac para trazer ele para o AEC. E os dois, tanto um quanto o outro, tinham proposta de outras equipes, até de Série A, para disputar uma alarme de Série A. E eu sempre apresentava o mesmo projeto, Tati. Chegar numa final, carregar o filho no colo, com o estádio cheio. E deu tudo certo, Tati. Tudo. Né? Eu estava conversando essa semana ainda com o Edmilson a respeito disso. Que tudo que eu falei até para o próprio Isaac, o Isaac é prova disso, tudo que eu conversei com o Isaac para trazer ele pro AEC, foi tudo a final, aconteceu tudo na final, tudo. Se eu parar para contar para vocês assim, dá vontade de chorar, de tão maravilhoso que foi. Quando convidei o Isaac, eu falei para eles, cara, já imaginou tu entrando num estádio, lotado, numa final, Davi no colo? E dito e feito, foi tudo maravilhoso. Script perfeito, né, Tati? Da maneira que foi, por tudo. Acho que tinha que ser, né? Tinha que ser daquele jeito ali. E por tudo que foi passado, né, Tati? Claro, meu primeiro ano com a EC foi ano passado, na Copa Sul. Depois fomos pra Alarme, a segunda divisão. E ninguém acreditava na gente. Ninguém. Até o mais torcedor, né, vamos botar assim, não confiava. E a gente sempre conseguiu fechar o grupo. A gente conseguiu fechar o grupo, fazer uma família mesmo, transformar uma família. Não tinha vaidade, não tinha nada. Era sempre um torcendo pro outro. E da maneira que foi essa final aí, foi lindo, né? Na realidade, isso aí foi vamos dizer, dava para dizer, como muita gente fala, às vezes a gente vê o pessoal postando, a verdadeira Fênix, né? Ressurgiu porque era uma equipe desacreditada, era uma AEC que ninguém acreditava mais, né? Porque tinha passado lá, quando caiu para a segunda divisão, apanhou e muito, fez um campeonato que não foi daqueles que se esperava, e aí vem vocês, caras novos, nomes novos, claro, não que quem passou não precise ser honrado, sim. Mas precisa, porque eu acredito que precisava passar por tudo aquilo, né, para o pessoal reacreditar, para reacender a chama, né, e viver agora um regional da Alarme da primeira divisão, e inclusive um dos confrontos é eles que já estiveram aí, né, um encalço no sapato de vocês, já está com a tabela, né? Já vão ter, acho que é o segundo, né? A última rodada, nós e eles. Isso, então de é novo. bacana. E realmente ver esse elenco aí, um elenco de excelência, né? Anderson Dudu, Jeff Capiva, bastante nomes da nossa região. O próprio Raul, né? O Raul tem uma postagem lá no AEC que vai ficar pro resto da vida, né? Tudo quanto é canal no Instagram. O homem é diferente. Bem assim. E eu acho que tudo aquele contexto de equipe que está aí, né? O Ramon, que faz parte ali de ajudar vocês, você, o próprio Mandelli merecia isso. Eu acho que todo mundo que está aí merecia, e ainda mais quem estava lá do outro lado, naquela torcida, os realmente apaixonados pelo AEC mereciam isso. Eu sempre falava, Tati, que o Marcelo merece, né? A pegar uma equipe, né, sem... Até então, quando caiu ali, não tinha muito tempo para trabalhar. A princípio, pelo que eu me lembro, parece que nem iam entrar na Alarme naquele ano. Entraram por entrar, foram rebaixados. E se fosse outro, acredito, né, teria largado. Né, até pressão de torcida, por tudo. Porque a torcida quer ver um bom futebol, né? Quer ver resultado. Né? Então, e o Edmilson sempre deixou isso claro para todo mundo. Né? Tanto no primeiro jogo, quando foi pouca gente lá
assistiu a EC. No segundo, o Edmilson sempre falou, gente, vamos fazer bonito para chegar na final e lotar esse estádio. E foi tudo... É como eu disse, tinha que ser desse jeito, o script perfeito, né? O gol da maneira que foi, os gols da maneira que foram, né? Nos pênaltis. Espero que esse ano tenha mais. Com certeza. E acho que é dessa forma, porque o nosso espaço aí já ficou pequeno, né? Mas é com essa imagem que eu vou finalizando o bate-papo de hoje. Mas para finalizar, vou voltar aqui com a gente. Anderson reforça, tem então aí falando sobre Santa Cruz Diretoria, um dos próximos eventos antes de ver a equipe de volta ativa, com todo vapor, claro, disputando a próxima competição. Nós podemos rever alguns nomes já no bingo. Que dia? No bingo, dia 27 de abril, a partir das 7h30, Tati, um sábado. Acho que é o último sábado do mês, se eu não me engano. Aqui no Centro Comunitário do Alto Feliz. Comida, bebida, muita resenha. Acredito que quem vai se divertir bastante, não só com a gente, né? Mas com todos ali ao redor. É uma forma, como você mesmo disse, né, Tati? De ver amigos, né? De rever amigos que há muito tempo não via. Acredito que o Centro Comunitário ali vai ficar pequeno para todos. Bacana demais, então, quero finalizar o bate-papo de hoje, agradecer o Anderson, muito solícito, né? Não conseguimos levar e veicular essa entrevista quando ela deveria ser feita na semana passada, mas hoje o bate-papo foi bacana. Anderson, quero agradecer, desejar sucesso e espero ouvir e falar muito mais de Santa Cruz Diretoria, a EC e Anderson Fagundes, aí cada vez mais levando o melhor do nosso esporte. Sucesso. Tati, obrigado pelo convite, né? Um prazerzaço, né, estar aqui no W3 novamente, antes com o Kleder, né? Agora até tá todo quebrado, mas... Quero mandar um abraço pro Kleder, isso, teve um acidente de percurso. Né, outro apaixonado pelo esporte, pelo EC, né? Kleder é desumano. Eu sempre falo dele e do Lipe, né? O Lipe Campos, para fazer campeonato, Hoje, se não fosse os dois, não teria campeonato. Era só Bem municipal assim. E deu. Na realidade, a gente fica feliz. Eu não, porque eu não jogo, mas quem é jogador fica feliz porque tem o Felipe Campos e tem o Kleder Maciel, né? E daí sabe que vai ter campeonato. Meu Deus. Não, os dois são... E bota fez um baita a campeonato tapa. na caçamba, inclusive, que vocês Sim, tiveram, né? Sim, fez um baita campeonato. Ele tá crescendo cada vez mais em questão a isso também, né? Tá fazendo outro já no sintético ali do Bertoncini, né? Tati, obrigado, né, pelo convite. Espero que a próxima vez que eu esteja aqui é com a taça aqui, tanto uma quanto a outra. Vou trazer as duas aqui pra gente bater um papo legal, né? Convidar todos, reforçar o convite para o nosso bingo, dia 27 de abril, ali no Centro Comunitário do Alto Feliz. Gente, obrigada pela sua companhia, um forte abraço, uma ótima semana. Nos encontramos quarta-feira nesse mesmo espaço, nesse mesmo horário. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial.